No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e superquente. Na condição superquente, a potência dissipada é de 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual a 4.200 joules por quilograma grau Celsius e a densidade da água igual a 1 quilograma por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Olha só, fera. Nessa questão, ele nos fornece um gráfico da elevação de temperatura em função da vazão, dada em litros por minuto. Então, nós temos um gráfico da curva 1, correspondente à condição morno, a curva 2, correspondendo à condição quente, e a curva 3 correspondendo à curva superquente. E aí veja que a nossa questão está tratando de potência. Aqui nós estamos trabalhando com a potência térmica, beleza? Então vamos analisar esse gráfico com mais cuidado. Olha só. Perceba que a nossa questão está relacionando a condição superquente, que seria essa curva 3, com a condição morno, que seria essa curva 1. Ora, Taveira, já que estamos falando sobre potência, qual seria a definição de potência? E aí vamos lembrar que a potência é dada exatamente pela relação energia sobre tempo. Beleza? No nosso caso em questão, a potência dissipada seria a potência térmica. Então, essa energia que entra aí na nossa relação seria a energia térmica, que está associada a uma variação de temperatura. Então, seria exatamente a equação fundamental da calorimetria. Quantidade de calor sensível, Q igual a M, C, delta T, que seria a variação de temperatura. Então, a nossa energia em questão é exatamente a energia térmica. Como nós estamos falando de potência, energia térmica sobre tempo, beleza? E aí, galera, nós temos algumas constantes que aparecem aí na nossa relação. Ora, se você prestar atenção, o gráfico é da variação de temperatura em função da vazão. E eu vou fazer com que a vazão apareça aqui nessa relação. Vamos lembrar que massa é exatamente o produto entre a densidade e o volume, ok? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo, no lugar de massa, eu coloco densidade vezes volume, vezes calor específico, vezes variação de temperatura, isso tudo sobre o tempo. E aí, pessoal, se liga que volume sobre tempo é exatamente a minha vazão, que aparece na minha questão, ó, litros por minuto, volume sobre tempo. Se estamos falando de água, a densidade é a mesma, tanto para a condição morno como para a condição superquente. O calor específico da água também é uma constante, tanto para a condição morno como para a condição superquente.
E eu posso chegar no gráfico e escolher uma vazão fixa e comparar exatamente a curva referente à condição morno e a curva referente à condição fixa. E o ponto que eu vou escolher aqui, a vazão fixa que eu vou escolher aqui, é exatamente a vazão de 3 litros por minuto. Então, eu tenho uma constante que é a densidade, vou fixar um valor para a vazão para que ela também fique constante, e o meu calor específico também é uma constante, ó. Tranquilo? Então, como ele quer a relação entre a potência na condição morno em relação à potência na condição superquente, eu posso escrever isso aqui, ó. A relação entre a potência na condição morno pela potência na condição superquente. E eu vou escrever isso aqui, ó. Para a condição morno, densidade, vazão, calor específico, vezes variação de temperatura. Só escrever aqui um pouquinho mais embaixo, ok? Então, para a potência na condição 1, eu teria densidade, vezes vazão, calor específico, variação de temperatura na condição morno. Isso tudo dividido por potência na condição superquente, densidade, vazão, calor específico e a elevação de temperatura na condição superquente. Ora, a densidade da água nessa questão é uma constante. Eu escolhi a vazão 3 litros por minuto para estudar a elevação de temperatura. Então, para mim aqui, a vazão também é uma constante. E o calor específico da água também será uma constante. Ou seja, eu só fiquei com a elevação de temperatura para a condição morno em relação à elevação de temperatura para a condição superquente. E aí vamos para o nosso gráfico aqui, ó. Tá vendo? Para a condição morno, para uma vazão fixa de 3 litros por minuto, qual seria a elevação de temperatura? Seria exatamente esse ponto aqui, ó. Seria exatamente esse ponto aqui, beleza? E se você traz esse ponto para o gráfico, você percebe que a elevação de temperatura aqui seria exatamente de 12 graus Celsius. Cada tracinho desse aqui corresponde a uma elevação de 12 graus Celsius. Então, para essa curva 1, para uma vazão fixa de 3 litros por minuto, a elevação de temperatura na condição morno seria uma elevação de 12 graus Celsius. Para essa vazão fixa, se eu vou para a curva 3, que é a referente à superquente, se eu trago isso aqui para a elevação de temperatura, eu vou achar exatamente uma elevação de temperatura de 32 graus Celsius. Ou seja, para uma vazão fixa de 3 litros por minuto, a elevação de temperatura na condição morno seria de 12 graus Celsius e a elevação de temperatura na condição superquente seria de 32 graus Celsius. E aí, galera, ficou tranquila a nossa questão, porque eu teria uma relação de 12 graus Celsius para 32 graus Celsius. E aí nós vamos simplificar. Vamos dividir por 4 aqui em cima e vamos dividir por 4 aqui embaixo. Conclusão: a relação entre a potência na condição morno em relação à potência na condição superquente, 12 por 4, 3, 32 por 4, 8. Beleza? Então, a relação entre a potência na condição morno e a potência na condição superquente seria uma relação de 3/8. E aí, se você retorna lá para a nossa questão,
A alternativa correta seria a alternativa D, de detonando na prova do Enem. Inscreva-se no nosso canal e vamos juntos. Valeu!